Olá, queridos, graça e paz vos sejam em tudo multiplicadas. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos tendo a nossa videoaula para o curso de formação cristã, o curso básico de teologia do CETEB. Hoje teremos uma das aulas mais importantes do nosso curso. Vamos falar sobre planejamento de aula. Você sabe o que é um planejamento de aula? Você sabe como planejar as aulas? Muitos professores, muitos educadores na escola dominical, lembre-se que a nossa ideia aqui não é formar pedagogos, não é trazer nenhuma aula acadêmica. A nossa ideia aqui é apenas auxiliar no curso, na formação, melhor dizendo, cristã, daqueles que são os cursandos do curso do CETEB, tá bom? Muitas pessoas são pessoas esforçadas, pessoas que têm vontade de dar aula, são vocacionadas para isso, mas não sabem como preparar uma aula, não sabem como planejar uma aula. Então nós queremos hoje trazer a você um pouquinho de alguns princípios para você planejar uma aula, tá bom? Vamos lá? Para tanto, vamos usar a página 22 da nossa apostila, tá bom? Vamos lá. Todo educador cristão deve ter um método de trabalho. A palavra método deriva de duas palavras gregas, met, que significa objetivo, e a palavra odo, que significa caminho. Portanto, método significa caminho para se atingir um objetivo. Se você quer alcançar um objetivo, se você quer atingir um objetivo, você precisa ter um caminho. E esse caminho nós chamamos de método, tá bom? Bom, a primeira coisa que nós temos que aprender na hora de planejar a aula é saber que tempo nós temos para ministrar a aula. Nós temos que aprender a organizar e dividir o tempo que temos para dar aula com o conteúdo que temos para ministrar. Eu trouxe aqui comigo, para nos auxiliar hoje, a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa revista da Escola Dominical da CPAD. Aqui na nossa igreja nós trabalhamos nesse momento com essa revista. Então eu vou usá-la como um exemplo, tá bom? Como um artifício, para você entender um pouquinho acerca do planejamento de aula, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer um planejamento de aula simples, aprendendo a dividir o tempo que eu tenho para dar aula com o conteúdo que eu tenho para dar aula? Bom, nessa lição aqui, vou tirar essa lição aqui como exemplo. Nessa lição aqui, que é a lição de número 2, eu tenho que observar qual é o tamanho do conteúdo que eu tenho para ministrar. Então eu observo aqui que nesse estudo aqui especificamente falando, eu tenho uma página, tá? A introdução começa aqui, então eu tenho esse pedaço aqui dessa página, eu tenho uma página inteira, eu tenho duas, eu tenho 3 páginas, eu tenho 4 páginas. Então, normalmente nós temos, tirando aqui a escola dominical, por exemplo, cada escola dominical trabalha de um jeito, cada igreja trabalha de um jeito, mas normalmente nós temos 50 minutos para ministrar aula. Então eu vou dividir aqui 50 minutos pelo conteúdo que eu tenho. Então eu observo que aqui eu tenho 2 páginas grandes, uma página, aqui uma página pela metade, e tenho tenho 3 páginas grandes e uma página pela metade. Então aqui, como tem introdução, que é o começo da lição, e como aqui é metade da página, ou seja, bastante assunto, eu vou colocar aqui, dentro desses 50 minutos, eu vou colocar aqui, vou colocar 10 minutos aqui. Vou colocar aqui o 10, vou colocar aqui 2 tracinhos, que significa minutos, e eu sei que dentro dessa página aqui, eu tenho 10 minutos para poder, digamos assim, entre aspas, matar ela, ministrar ela, tá? 10 minutos. Essa aqui, como eu tenho mais conteúdo e mais assuntos, eu vou colocar para ela 15 minutos. 15 minutos para ministrar essa página aqui. Bom, 15 mais 10 já foram 35 minutos de aula. Para os 50, me sobram apenas
15 minutos, né? 15 minutos. Aliás, desculpa, 25, né? Melhor consertando aqui, de 15 com 10, 25 minutos. Então, me sobram aqui mais 25 minutos para dar aula. Esses 25 minutos eu vou dividir nessas duas páginas aqui. Então, eu vou dar aqui para essa página aqui, que só tem só esse pedaço aqui, vou dar essa página aqui 10 minutos e vou dar 15 minutos para essa página aqui, porque aqui também tem a conclusão. Feito isto, eu dividi aqui os meus 50 minutos de aula dentro do assunto que eu tenho. Agora, é oportuno também dizer que, dependendo do assunto que você for ministrar, você precisa também fazer subdivisões de tempo. Sim, subdivisões de tempo. Você precisa, por exemplo, explorar os pontos da lição e, naqueles tópicos que você perceber que são os tópicos mais importantes, você pega o tempo que você tem para matar aquela página e você aumenta ali o tempo para cada tópico, ou seja, você na verdade distribui o tempo para cada tópico, né? Nós, quando estudamos toda a revista, toda a lição, e claro que para você poder dividir o tempo, você precisa primeiro estudar toda a lição, você precisa primeiro saber do que se trata, fazer seus apontamentos, colocar seus subsídios, que é importante, porque na próxima aula que nós vamos ministrar, vamos falar um pouquinho acerca disso, tá? A revista da Escola Dominical, ela é apenas o teu ponto de partida e a tua bússola, o caminho onde você tem que seguir. Mas você não pode chegar na sala de aula e dar só o que está na revista. O aluno, quando ele ouve o professor ministrar só o que está na revista, ele fica desmotivado. Há professores, eu conheço isso porque eu já leciono há muitos anos, há mais de 15 anos, sou professor de escola dominical, eu sei como é que é. Eu conheço muitos professores que chegam na sala de aula e só ficam lendo a revista. Lendo a revista e explicando apenas o que está na revista. Ora, se é para o aluno chegar na sala de aula e só ler a revista, o aluno não vai para a escola dominical, ele fica em casa. Se ele pode aprender em casa, se o que ele está aprendendo na sala de aula é que ele pode aprender em casa, ele não vai para a igreja, ele fica em casa e lê a revista. Então aqui me dá apenas os pontos principais da lição. Agora eu, como professor, tenho que encorpar isso aqui, dar corpo a isso, buscar subsídios, estudar, enfim, preparar a aula, tá? Aí depois que eu fiz isso, aí eu sei, né? Dentro aqui de cada página, que assunto de repente eu julgo ser mais importante para aquela matéria, que assunto eu vou perder mais tempo dando aquela aula. Mas tudo isso é importante. Que assunto eu acho que de repente é mais polêmico, tá bom? Tudo isso é importante, tá ok? E assim a gente vai aprendendo a dividir a nossa aula. Lembre-se que o tempo de tolerância de aula para um adulto é de no máximo 50 minutos. Passou de 50 minutos, a mente do adulto já fica cansada, ele não absorve mais o assunto como deveria. Com relação às crianças, até 4 anos, o tempo máximo de aula é 5 minutos. Às vezes eu fico observando que pais, por não conhecerem essa questão pedagógica, acham que os seus filhos ou as crianças devem estar na salinha das crianças, sentadas todas em volta do professor, e o professor lá com a revista, dando aula para as crianças, igual como se fosse um adulto. E não é assim. Criança não funciona assim. Criança é irrequieta. Você consegue a atenção da criança no máximo 5 minutos, até os 4 anos. E isso vai aumentando gradualmente, conforme a criança vai aumentando também a sua idade. Como é que você dá aula para a criança? Normalmente você se utiliza de recursos audiovisuais. Ou de repente você coloca ali um desenho para ela pintar, e depois que ela pinta o desenho acerca do assunto que você quer tratar, depois que ela acabou de pintar, aí você reúne eles, 5 minutinhos, e nesses 5 minutinhos você fala acerca do desenho, acerca da historinha. É assim que se dá aula para criança. Ou então você, na sala das crianças, você pega lá o DVD,
né? Tem sala de criança que tem televisão, tem DVD, é um recurso que hoje é fundamental. Então você pega lá, coloca no pendrive ou coloca no CD um desenho para a criança, e aí você prende a atenção da criança, e quando o desenho acaba, você reúne as crianças ali, só alguns minutinhos, e aí dá aula fala acerca do desenho. É assim que a gente dá aula para criança na escola dominical. É assim que funciona. É diferente de um adulto, pessoal. A gente não pode, tá? Nós demos essa aula em outras videoaulas passadas, onde a psique de cada pessoa, ela é diferente nas suas faixas etárias, tá bom? Um outro ponto que eu quero falar aqui, por último, para nós encerrarmos, é que quando você estiver ministrando aula, não permite que haja conversas paralelas. Não permita que alguém fique lendo revista enquanto você dá aula. Não permita que alguém fique lendo Bíblia enquanto você está dando aula. Os alunos, eles têm... mas eu estou aqui, professor, mas eu estou aqui dando uma olhada, aqui estudando. Não, escute, você leva a revista para casa para estudar em casa. Você não tem que estudar na hora da aula. O aluno tem que entender que ele leva a revista para casa e tem um propósito nisso. Qual é o propósito? É estudar a lição em casa. Se fosse para estudar a lição só na sala de aula, ninguém precisava levar a revista para casa. Nós recolheríamos as revistas no final de cada aula e no dia lá a gente distribuía para cada um com o seu nome. Mas por que você leva a revista para casa? Para você poder estudar em casa. Escute, todo alimento que você engole sem mastigar é difícil de engolir. Mas todo alimento que você mastiga é fácil para engolir. A mesma coisa... Usando, claro, essa metáfora, é a lição. Se você estuda a lição em casa durante a semana, é mais fácil para você entendê-la no domingo. Se você não estuda a lição, é mais difícil de você entender a lição no domingo. Então, tudo isso nós temos que passar para os nossos alunos para ter o melhor aproveitamento dentro da sala de aula. Então, não permita conversa paralela, não permita que eu fique vendo a revista na hora da aula ou lendo Bíblia. O foco dos alunos deve estar em você, professor, e só em você, tá bom? Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Aguarde aí outras videoaulas, porque eu tenho certeza que está sendo bênção para você. Deus abençoe. Um grande abraço, até a nossa próxima videoaula. Graça e paz.